Engravidei do meu próprio pai. E quando a barriga apareceu, ele tentou matar o bebê dentro de mim com as próprias mãos. Eu era uma mulher jovem, já adulta, vivendo numa comunidade ribeirinha no meio do rio Solimões, onde ninguém ouve o que acontece dentro das casas. Meu pai era dono de tudo, da canoa, da rede, da roça, do rio e de mim. Ele me usava como se eu fosse coisa dele. E quando o meu corpo mostrou o resultado do que ele fazia, ele resolveu apagar a prova. Só que ele não contava com uma coisa. Dentro de mim tinha dois. E um deles se escondeu, se agarrou, se recusou a morrer. E nasceu. E tá viva até hoje. Com 40 anos, sorrindo, comendo doce de cupuaçu e me chamando de mãe. Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Que bom que vocês vieram me visitar hoje. Que bom demais. Cheguem pertinho, puxem o banquinho, se acomodem aí na sombra do telhado que essa vovó aqui tem muito o que contar e o coração tá cheio de vontade de abrir. Vocês me encontraram aqui no meu cantinho de trabalho, ali nos fundos da casa, sentada nesse banquinho de madeira com a fibra de Tucumã no colo, trançando devagarzinho, fazendo o artesanato que sustenta essa velha aqui. Olhem só, estão vendo esse cesto aqui que tá quase pronto? É cesto de fibra de Tucumã, artesanato amazônico de verdade, feito à mão, fio por fio, trança por trança. A fibra do Tucumã é dura, grossa, cor de palha, e a gente precisa amolecer na água antes de trançar. Fica de molho a noite toda num balde grande, e de manhã cedo, quando o sol ainda tá nascendo atrás das árvores e o rio tá quieto que nem espelho, eu pego a fibra molhada e começo a trabalhar. Trançar Tucumã é coisa de paciência. De muita paciência. A fibra escorrega, machuca o dedo, corta a pele se a gente não tem cuidado. Minhas mãos tão cheias de calo por causa dessa fibra. Olhem aqui, ó, tão vendo? A ponta dos dedos toda grossa, a palma toda marcada. Mão de mulher que trabalha. Mão de mulher que nunca parou. Mas eu gosto. Gosto do cheiro da fibra molhada, meio adocicado, meio verde, cheiro de mato. Gosto do barulho que faz quando a gente puxa e cruza, aquele estalo baixinho, ritmado, que parece música. Gosto de ver o cesto ganhando forma debaixo das minhas mãos. É bonito demais ver uma coisa nascendo das nossas mãos, meus filhos. Coisa que a gente faz com paciência, com cuidado, com as mãos machucadas, mas firmes. Coisa que sai do nada e vira alguma coisa. Igual gente, igual vida. Aprendi a fazer artesanato de Tucumã com Dona Zulmira, uma vizinha da comunidade onde eu nasci, lá nos Solimões. A Dona Zulmira era uma senhora morena, forte, braço grosso de quem rema canoa desde que nasceu, rosto redondo, sorriso largo, cabelo branco preso num coque apertado na nuca. Ela trançava Tucumã com uma rapidez que parecia mágica. Os dedos dela voavam na fibra, cruzando, puxando, apertando, e em 2 horas saía um cesto perfeito, redondo, firme, bonito de dar orgulho. Eu ficava sentada do lado dela, de boca aberta, admirando. Ela me ensinou quando eu já era mulher feita, já adulta. Disse: Edinalva, essa fibra aqui é igual à vida. Dura, grossa, machuca. Mas se tu amolece ela com paciência e trança com cuidado, sai coisa bonita. E saiu. Da fibra e da vida. Saiu coisa bonita mesmo depois de tanta coisa feia. Hoje eu vendo meu artesanato na feirinha de Tefé, ali perto do porto, onde os barcos chegam e saem o dia inteiro levando gente pro rio e trazendo gente do rio. Tefé é minha cidade agora. Minha cidade de verdade. Cidade pequena no meio do Amazonas, grudada no rio Solimões. Cidade de gente ribeirinha, de peixe frito com farinha d'água, de açaí batido grosso no café da manhã, de chuva que chega de repente sem avisar e molha tudo em 5 minutos. E depois vai embora e deixa tudo lavado, brilhando, cheirando a terra molhada. Aqui todo mundo conhece todo mundo. O vizinho sabe a que horas tu acorda, o que tu jantou, se teu neto foi na escola ou ficou de briguento em casa. É cidade de gente simples, de gente que ainda vive do rio, da roça, da pesca, do artesanato. E eu me sinto em casa aqui, porque eu sou mulher do rio. Nasci no rio,
Cresci no rio, sofri no rio, fugi pelo rio e voltei para o rio. O rio é minha estrada, meu quintal, minha companhia. O rio viu tudo que eu vivi e continua correndo, igual eu. Meu nome é Edinalva, Edinalva Correia de Brito. Tenho 67 anos e moro aqui em Tefé, no Amazonas, numa casinha simples de alvenaria, 2 quartos, quintal com pé de cupuaçu que deu fruto esse ano e deixou a casa inteira cheirando aquele cheiro doce que só cupuaçu tem. Moro com minha filha Raíssa, que tem 40 anos, e com meus 2 netos, um rapazinho de 12 e uma menininha de 9. A Raíssa é tudo para mim. É minha vida inteira concentrada numa pessoa. É minha razão de acordar todo dia, de trançar fibra, de vender cesto na feira, de fazer doce de cupuaçu, de continuar respirando. E a Raíssa quase não existiu. A história de como ela chegou nesse mundo é a história que eu vim contar para vocês hoje. E é a história mais dura e mais bonita que eu carrego dentro do peito. Mas antes de começar, deixa eu fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo agora. Vocês que me deram a honra de apertar o play e me escutar, me ajudem aqui. Aperta aquele botãozinho de inscrever ali embaixo, viu? E não esquece do sininho, que é importante demais para vocês não perderem as histórias que essa vovó aqui vem contar. E me dá aquele like com carinho, que cada like é como um abraço que vocês me dão daqui de longe. E essa vovó aqui precisa de abraço. E me faz outro favor, um favor especial. Me conta aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo. De manhãzinha bem cedo tomando café com leite, de tardinha descansando do trabalho ou já de noitinha, antes de dormir, na cama com o celular na mão? Eu leio todos os comentários, viu? Cada um deles. E fico imaginando cada um de vocês na sua casa, na sua cidade, na sua vidinha, tirando um tempinho do dia para ouvir essa vovó amazônica aqui contar história triste e bonita ao mesmo tempo. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho aqui nos comentários, que carinho nunca é demais nesse mundo tão cheio de gente precisando de um afago. Bom, meus queridos, agora vou contar para vocês a minha história. E peço que vocês tenham paciência comigo, porque é história longa, é história pesada, é história que dói de contar e dói de ouvir. Mas eu conto. Conto porque o silêncio já me machucou demais na vida. E porque se uma pessoa que está passando por coisa parecida ouvir a minha voz e entender que tem saída, que dá para sobreviver, que dá para nascer de novo mesmo depois de morrer por dentro tantas vezes, então já valeu cada lágrima que eu vou derramar aqui hoje. Eu nasci numa comunidade ribeirinha às margens do rio Solimões, entre Tefé e Manacapuru. Comunidade pequena, umas 30 famílias, talvez menos. Casa de madeira sobre palafita, rio na frente, mata fechada atrás, céu em cima e água embaixo. Sem estrada, sem luz elétrica, sem telefone, sem nada que ligasse aquele mundinho ao resto do Brasil. O mundo era o rio. Tudo vinha pelo rio e tudo ia pelo rio. Comida, gente, notícia, remédio, alegria, tristeza, nascimento, morte. E silêncio, muito silêncio. Porque no rio, meus queridos, ninguém ouve o que acontece dentro das casas. O barulho da água batendo nos pilares de madeira, o barulho dos bichos da mata, o barulho do vento chacoalhando as folhas das árvores enormes, engole qualquer som que sai de dentro de uma palafita. Grito vira sussurro. Choro vira silêncio, e o silêncio vira costume, e o costume vira lei. E a lei daquele lugar era simples. O que acontece dentro de casa, fica dentro de casa. E o que acontecia dentro da minha casa, o rio engoliu por anos, muitos anos. Meu pai se chamava Amâncio. Amâncio Correia de Souza. Homem grande, forte, ombro largo, mão grossa de quem puxa rede de pesca o dia inteiro desde que era menino. Pescador de ofício, pescador de alma. Saía de madrugada na canoa, quando o céu ainda estava preto e o rio parecia um espelho escuro, refletindo as estrelas, e voltava de tarde com o barco pesado de peixe. Tambaqui gordo, tucunaré de escama brilhante, jaraqui, pacu, bodó. Vendia no mercado de Manacapuru,
Ia de barco umas 2 horas de viagem, às vezes mais dependendo da correnteza, e voltava com dinheiro no bolso e cachaça na mão. Era respeitado na comunidade como trabalhador, como homem sério, como provedor. As pessoas diziam: seu Amâncio é homem direito, trabalhador que só. E era. Do rio para fora era tudo isso. Do rio para dentro da palafita era outra pessoa. Era o dono. Dono da casa, dono da canoa, dono da roça, dono da rede, dono da mulher, dono de tudo que existia debaixo daquele telhado de palha. E o que era dele ninguém tocava, ninguém questionava, ninguém olhava de frente. Minha mãe se chamava Raimunda, Raimunda Brito de Souza. Mulher magra, baixinha, ombros estreitos, mãos finas de quem trabalha sem parar, mas come pouco. Mulher calada. Mulher de olho baixo. Mulher com olho de quem aprendeu a engolir grito antes do grito sair. Minha mãe apanhava. Não era todo dia. Era todo dia que ele bebia. E ele bebia sempre que voltava do mercado de Manacapuru com dinheiro no bolso. A cachaça entrava e o homem do rio virava outro. A força que ele usava para puxar rede de 50 quilos, ele usava dentro de casa. Mão aberta, mão fechada, cinto de couro grosso, vara de açaí verde que cortava a pele e deixava marca roxa por semanas. E minha mãe recebia, calada, sem gritar, sem chorar alto, abafando o gemido no pano de prato, mordendo o lábio até sangrar, engolindo a dor junto com a saliva. Porque mulher de Ribeirinho, naquele tempo, naquele lugar, no fundo daquele rio, não tinha voz. Não tinha opinião, não tinha vontade, tinha função. Cozinhar, lavar, criar filho, obedecer, aguentar. E minha mãe aguentava. Todo santo dia. Eu era filha única. Minha mãe perdeu 3 bebês depois de mim, todos antes de nascer. O corpo dela, castigado pela vida dura e pelas pancadas, não segurou mais nenhum. Sobrei eu sozinha. Eu e eles dois, naquela palafita de um cômodo só, sobre a água escura dos Solimões. Tudo junto, tudo aberto, rede do lado de rede, sem parede dividindo, sem porta separando. A casa inteira era um espaço só, com fogão de barro num canto, rede pendurada em cada lado, balde de água no chão e o rio passando embaixo, sempre, sem parar, dia e noite. Minha infância foi de rio, de canoa, de mata, de banhar na água barrenta dos Solimões, com as outras crianças da comunidade, gritando e rindo, enquanto a correnteza puxava a gente rio abaixo e a gente nadava de volta, remando com os bracinhos. De subir em árvore para pegar fruta, cupuaçu, açaí, bacaba, taperebá. De correr descalça pelo barranco de barro vermelho, escorregando e caindo e levantando e correndo de novo. De pescar com anzol de galho de árvore e linha de costura, sentada na beira do rio com os pés na água, esperando o peixe morder com uma paciência que só criança do interior tem. A mata era nosso quintal infinito, o rio era nossa piscina sem fim, e o barulho dos bichos era a música que embalava a gente para dormir. De noite, deitada na rede, eu ouvia tudo. Macaco guariba gritando lá longe na copa das árvores, sapo coachando na beira da água, coruja piando no galho seco, grilo cantando sem parar, aquele canto fino e constante que depois de um tempo vira parte do silêncio. E o rio, sempre o rio, passando embaixo da palafita, fazendo aquele barulho de água mansa que é o som mais bonito e mais triste que existe no mundo. Bonito porque acalma, triste porque engole tudo. Tudo mesmo. Até o que não devia ser engolido. Minha mãe era mulher de poucas palavras, mas de muito carinho escondido. Me ensinava as coisas da vida ribeirinha com calma, com paciência, com um jeitinho doce que ela só mostrava quando meu pai não estava por perto. Me ensinou a descascar mandioca sem cortar o dedo, a ralar na mão até a mandioca virar massa fina, a espremer no tipiti de palha e a torrar a farinha no forno de barro, mexendo com a cuia de madeira sem parar para não queimar. Me ensinou a limpar peixe,
Abrir a barriga com a faca afiada, tirar as tripas, raspar a escama, temperar com limão azedo e sal grosso, embrulhar na folha de bananeira verde e assar na brasa. Me ensinou a conhecer as ervas da mata, o boldo para dor de barriga, a andiroba para o mosquito, o copaíba para ferida, o jucá para inflamação. Me ensinou a respeitar o rio. Nunca entra na água de noite, Edinalva. Nunca nada perto de tronco boiando. Nunca vira as costas para o rio. Rio não tem paciência com quem não tem respeito. Minha mãe me amava. Do jeito dela, do jeito calado, escondido, apertado, do jeito que mulher que apanha ama, com pressa, com medo, com cuidado de não ser vista amando demais. Porque até o amor naquela casa precisava de licença do Amâncio. Ela me abraçava quando meu pai não estava olhando. Me fazia cafuné na rede depois que ele dormia, com a mão leve no meu cabelo, cantarolando baixinho uma cantiga que a mãe dela cantava para ela quando era criança. Me dava pedaço de rapadura escondida no bolso do vestido e piscava o olho com um sorrisinho de canto de boca, como quem diz: "Isso aqui é nosso segredo, filha. Só nosso." E eu guardava. Cada pedacinho de carinho que minha mãe me dava, eu guardava dentro de mim como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque era. Naquela casa onde quase tudo era pancada, grito abafado e medo, qualquer gesto de amor valia mais que ouro, mais que peixe, mais que rio. Meu pai nunca me bateu quando eu era pequena. Isso eu preciso dizer. A mão dele ia na minha mãe, não em mim. Comigo ele era diferente. Me tratava com uma atenção que na época eu achava que era amor de pai. Me levava na canoa para pescar, me ensinava a jogar a tarrafa no rio com o gesto certo do braço. Me mostrava onde o tucunaré se esconde debaixo dos troncos na beira do barranco. Me deixava sentar na proa da canoa enquanto ele remava, e eu ia ali, sentindo o vento no rosto e a água borrifando nas pernas, feliz como só criança do rio sabe ser feliz. As pessoas da comunidade viam aquilo e comentavam: "Seu Amâncio é louco pela filha, pai dedicado." E era dedicado, do jeito dele. Do jeito torto, do jeito errado, do jeito que eu só fui entender o que significava de verdade muito tempo depois, quando já era tarde demais. A comunidade era assim, meus queridos. 30 famílias vivendo grudadas umas nas outras, palafita do lado de palafita, quintal de um grudado no quintal do outro, mas cada casa era um mundo fechado, um universo separado. O que acontecia do lado de dentro da palafita não era assunto de ninguém. Era lei não escrita. Lei que todo mundo conhecia e todo mundo obedecia sem questionar. Era assim que se vivia. Era assim que se crescia. Era assim que se sofria. E era assim que se morria. No silêncio. Na água. No rio que levava tudo embora e nunca devolvia nada. Minha adolescência foi parecida com a infância, mas com mais trabalho e menos brincadeira. Eu já ajudava pesado na roça, na limpeza dos peixes, na farinha, na casa. Ia com minha mãe lavar roupa no rio, esfregando na tábua de madeira aquelas camisas encharcadas de suor e sangue de peixe. Estudar era difícil. A escola mais perto ficava a meia hora de canoa, numa comunidade maior rio acima, e funcionava só de manhã, poucos dias por semana. Eu ia quando podia, quando meu pai deixava, quando a canoa estava disponível. Aprendi a ler, a escrever meu nome com letra tremida mais legível, a fazer conta de somar e diminuir. Mais do que isso não deu. Mas eu gostava de ler. Quando aparecia algum papel escrito, rótulo de produto que vinha de Manacapuru, folha de jornal velho que alguém trazia embrulhando peixe, folheto de oração que o padre distribuía quando passava de barco fazendo visita, eu lia. Lia devagar, soletrando, passando o dedo embaixo de cada palavra. E sonhava. Sonhava com coisa que eu nem sabia o que era. Sonhava com estrada que não fosse de água, com cidade que tivesse luz de noite, com chão que não balançasse quando o rio subia. Sonhava com outra vida, uma vida que eu não sabia descrever, mas que eu sentia que existia em algum lugar além daquela curva do rio. Mas a vida que eu tinha era aquela. Palafita, rio, rede, peixe, farinha, silêncio. E meu pai, sempre meu pai, que ia ficando mais velho,
que ia bebendo mais, que ia ficando mais calado e mais estranho, que olhava para mim de um jeito que mudou, que começou a me olhar de um jeito que me dava arrepio na espinha, que me fazia querer encolher, desaparecer, virar bicho pequeno e me enfiar num buraco na terra, que encostava em mim de um jeito que não era jeito de pai, que passava a mão no meu braço demorando mais do que devia, que ficava parado na porta me olhando tomar banho no rio, que me chamava pelo nome de um jeito diferente, com uma voz diferente, uma voz grossa e baixa que não era voz de pai chamando filha. Mas eu não sabia o que aquilo significava. Não sabia porque ninguém nunca me explicou. Porque na comunidade ribeirinha naquele tempo não existia conversa sobre essas coisas. Não existia palavra para isso na boca daquela gente. Existia só silêncio. E o silêncio cobria tudo como a água escura do rio cobre o fundo lodoso onde ninguém enxerga nada. Quando eu já era mulher feita, já adulta, já com corpo de mulher e idade de mulher, e eu preciso dizer isso bem claro, meus queridos, eu já era adulta, já tinha passado dos 18 anos. As coisas mudaram de vez. Meu pai começou a dar para minha mãe um chá de erva toda noite antes de dormir. Trazia numa caneca de alumínio amassada, com um sorriso no rosto que eu nunca vi ele dar para ela em nenhuma outra situação. Dizia que era para ela descansar melhor, que era erva boa para o sono, que tinha aprendido com um ribeirinho velho lá de Manacapuru. Minha mãe tomava, agradecida, achando que era cuidado de marido. A única gentileza que ele mostrava, e ela aceitava com tanta gratidão que dava dó de ver. Mas não era erva de descanso, não era cuidado, não era gentileza, era erva que apagava, que derrubava, que fazia minha mãe dormir tão pesado, tão fundo, que um temporal amazônico daqueles que faz a palafita inteira tremer não acordava ela. Dormia como morta. E enquanto ela dormia daquele jeito, pesado, apagado, largada na rede como corpo sem alma, meu pai vinha. No escuro, sempre no escuro, com o cheiro de cachaça na boca e o cheiro de peixe nas mãos. E fazia comigo o que não tem nome. O que eu não vou descrever aqui porque não precisa, porque vocês entendem, porque vocês sabem, porque existem coisas nesse mundo que as palavras são pequenas demais para caber. E o que acontecia naquela palafita de noite, enquanto o rio passava embaixo e minha mãe dormia dopada na rede do lado e os grilos cantavam lá fora como se nada tivesse acontecendo, é uma dessas coisas. É uma coisa que morou dentro de mim por décadas, que eu carreguei no corpo e na alma como pedra amarrada no pescoço, que eu engoli seca, sem água, sem ar, sem voz. Ele dizia toda vez, com aquela voz baixa e ameaçadora, o hálito quente de cachaça no meu rosto: se tu abrir a boca, eu jogo tua mãe no rio. Tu sabe que eu jogo. E eu sabia que ele jogava, porque o rio era dele, a canoa era dele, a rede era dele, a noite era dele, a força era dele, e eu era dele. Pelo menos ele achava que era. Pelo menos era o que ele me fez acreditar durante aqueles anos todos, que eu era propriedade, que eu não tinha escolha, que eu não tinha voz, que se eu abrisse a boca, a minha mãe ia pro fundo do rio e a culpa ia ser minha. E eu, com o medo paralisando cada músculo do meu corpo, com a vergonha devorando cada pedaço da minha alma, calava. Toda noite calava, toda noite morria. E de manhã, levantava da rede e ia descascar mandioca, ralar, torrar farinha, limpar peixe, lavar roupa no rio, como se nada tivesse acontecido. Como se a noite não existisse. Como se eu fosse duas pessoas. A Edinalva do dia, que trabalhava e existia e respirava, e a Edinalva da noite, que morria e morria e morria toda vez que o assoalho da palafita rangia com o peso dos passos dele vindo na minha direção. Aconteceu muitas vezes. Não vou dizer quantas. Não vou colocar número nesse horror porque número não cabe nele. Vou dizer que durou tempo suficiente para eu morrer por dentro. Para eu virar outra coisa. Uma coisa que existe entre viva e morta. Corpo que respira, que come, que trabalha, que descasca mandioca, que lava roupa no rio, que deita na rede de noite e finge dormir. Mas pessoa que sumiu, que foi embora. Que se escondeu num canto dentro de si mesma,
num cantinho pequeno e escuro, lá no fundo da alma, e trancou a porta. E jogou a chave no rio. Minha mãe sabia? Eu penso nisso todo dia, meus queridos. Todo dia, desde aquele tempo até hoje, 67 anos de vida, e essa pergunta ainda mora na minha cabeça. E a minha resposta, com todo o peso que essa resposta carrega, é: sim, eu acho que sim. Porque mãe sabe, mãe sente. Mãe olha para o rosto da filha e enxerga o que ninguém mais enxerga. Mãe vê a sombra no olho, vê o ombro encolhido, vê o jeito de andar mudado, vê o sorriso que sumiu. Mas mãe que apanha não fala, mãe que tem medo não protege, mãe que vive debaixo da mão de um homem violento, que dorme toda noite com medo de não acordar, que leva pancada como quem leva chuva, porque vem e não tem como evitar. Essa mãe não tem como estender a mão para segurar a filha, porque a mão já está ocupada segurando a própria vida. E escolher não morrer já consumia toda a força que minha mãe tinha. Não sobrava nada para mais nada, nem para mim. Eu não culpo minha mãe. Eu nunca culpei. Não culpei quando era moça, não culpo agora que sou velha. Eu culpo o homem. Eu culpo o Amâncio, que fez de nós duas propriedade dele, que usou a força dos braços de pescador, o medo da faca, o isolamento do rio, a cachaça e o silêncio da comunidade como paredes de uma prisão sem grades, que transformou uma palafita de madeira sobre a água num cárcere onde duas mulheres viviam presas sem corrente nos pés. Porque a corrente era o medo. E medo, meus queridos, é a corrente mais forte, mais pesada e mais invisível que existe nesse mundo. O meu corpo mudou, minha barriga começou a crescer. Devagar no começo, eu era magra, mulher ribeirinha que comia peixe com farinha e pouco mais, e a barriga foi aparecendo aos poucos. Uma curva leve que eu no começo confundi com inchaço, com verme, com doença. Eu não entendi o que era. De verdade, meus queridos, na comunidade ninguém explicava nada para a mulher. As coisas do corpo feminino a gente descobria sozinha, no susto, no medo, na vergonha. Eu descobri que estava com a barriga crescendo quando já não dava mais para esconder debaixo do vestido largo de chita que eu usava todo dia. Minha mãe viu. Me olhou um dia quando eu estava na beira do rio lavando roupa e o vestido molhado colou no corpo e mostrou a curva da barriga que já não tinha como negar. Me chamou em casa com um gesto de cabeça, sem falar nada, e eu fui atrás dela com o coração batendo tão forte que eu achava que ia arrebentar as costelas. Ela me olhou nos olhos. Olhou nos meus olhos com um olhar que eu nunca vi antes naquele rosto. Um olhar que não era de raiva, não era de surpresa, não era de nojo, era de dor. Uma dor profunda, antiga, que veio de um lugar dentro dela que eu não conhecia. Dor de mãe que entende tudo de uma vez só. Que olha para a barriga da filha e sabe quem pôs ali sem precisar perguntar. Porque na comunidade não tinha outro homem perto de mim. Não tinha vizinho, namorado, amigo, colega. Não tinha ninguém. Só o Amâncio. E a Raimunda sabia. Sabia com cada célula do corpo dela. Sabia com cada pancada que ela já tinha levado. Sabia com cada noite que ela dormiu pesado demais por causa do chá que ele dava. Ela não disse nada. Não disse uma palavra. Sentou na tábua da palafita, bem na beira, com os pés balançando sobre a água, olhando para o rio que passava carregando tudo o que sempre carregou. Tronco, folha, bicho, lixo, vida, morte. E chorou. Calada. Sem fazer som, sem soluço, sem gemido. Lágrima descendo pelo rosto magro e caindo no assoalho de madeira, escorrendo pelas frestas entre as tábuas, pingando no rio lá embaixo. E eu sentei do lado dela. As duas ali, na beira da palafita, olhando a água marrom e lenta dos solimões passar. A mãe que não protegeu e a filha que não foi protegida. Sentadas lado a lado, chorando juntas sem se tocar. Duas mulheres que o mesmo homem destruiu de jeitos diferentes. Olhando o rio levar tudo. Tudo menos a nossa dor. Porque a nossa dor era pesada demais. Pesada demais até para os solimões carregar. Meu pai viu a barriga no mesmo dia. E o rosto dele não teve dor. Não teve remorso. Não teve culpa. Não teve vergonha.
Teve raiva. Raiva fria, calculada, seca, de quem vê um problema prático que precisa ser resolvido antes que alguém perceba. Barriga cresce, barriga aparece. Vizinho vê, vizinho comenta, vizinho pergunta. E se vizinho pergunta, o segredo da palafita vaza. E o segredo do Amâncio era a única coisa que ele não podia perder. Ele podia perder peixe, podia perder canoa, podia perder roça. Mas o segredo não. O segredo era o que mantinha a engrenagem funcionando. E ele olhou para minha mãe e disse, com a voz fria de quem dá ordem, sem emoção nenhuma na voz, como quem manda alguém varrer o chão: essa barriga não pode aparecer. Dá um jeito. Dar um jeito. Nos Solimões, naquele tempo, dar um jeito significava chá amargo, erva forte. Minha mãe tentou. Não por maldade, eu preciso dizer isso, meus queridos. Não por maldade, por medo, por desespero, por obediência ao homem que mandava nela como mandava na canoa. Me deu chá de tudo que a mata oferecia. Chá amargo que revirava o estômago, que queimava a garganta, que dava cólica e suor frio. Eu tomava e vomitava. Tomava de novo e vomitava de novo. A barriga continuava. O que crescia dentro de mim resistia, se agarrava, se grudava, se recusava com uma teimosia sobre-humana a ir embora. Como se soubesse que ir embora significava morrer e escolhesse ficar, vivo, grudado, teimoso como a mãe que carregava, teimoso como raiz de árvore amazônica que nenhuma enxurrada arranca. Quando os chás não funcionaram, quando minha mãe já tinha tentado tudo que a mata tinha para oferecer e a barriga continuava ali, firme, crescendo, resistindo, meu pai resolveu do jeito dele, com as mãos. E aqui, meus queridos, eu peço perdão pelo que eu vou contar. Peço perdão porque é pesado demais. Mas eu preciso contar. Preciso porque esse momento é o momento que divide a minha vida em duas: o antes e o depois. O mundo e o inferno, a esperança e a escuridão. Numa noite, a barriga já grande, já com meses de vida dentro dela, meu pai me acordou. Bêbado. Eu senti o cheiro antes de abrir o olho. Cachaça e raiva. Me tirou da rede com brutalidade, me jogou no chão da palafita, no assoalho de madeira duro e frio e começou a me machucar. Na barriga. Com a mão. Aquela mão de pescador que puxava a rede de 50 quilos, aquela mão enorme, pesada, dura como pedra, aquela mão na minha barriga. Na barriga onde tinha vida. Na barriga onde tinha um ser que se agarrava em mim com toda a força que um ser tão pequeno pode ter. Ele bateu. Bateu com força. Bateu com a intenção de acabar com o que estava ali dentro. De apagar a prova do que ele fazia comigo. De destruir o que ele mesmo criou. E chutou, e pisou, com o pé descalço, com o calcanhar grosso de ribeirinho no meu ventre. Eu senti o que estava dentro de mim se mexer de desespero, se debater, procurar um lugar seguro num corpo que não tinha lugar seguro. Eu gritei. Ele tampou minha boca com a mão que cheirava a peixe e cachaça. Tampou e apertou. E continuou. E minha mãe? Minha mãe estava na rede, a 3 metros de distância, assistindo, chorando, no escuro, sem levantar, sem gritar, sem puxar ele, sem fazer nada, assistindo o marido pisar na barriga da filha, assistindo e não fazendo nada, porque fazer alguma coisa significava apanhar junto, significava morrer junto, talvez. E a Raimunda, coitada da minha mãe, já tinha desistido de morrer por vontade própria. Tava só esperando a morte vir sozinha, no tempo dela, buscar o que já era dela fazia tempo. Quando ele parou, cansado, ofegante, bêbado demais para continuar, eu tava no chão, encolhida, sangrando. O sangue quente escorrendo pelas minhas pernas, grosso, escuro, com um cheiro de ferro que até hoje eu sinto quando fecho os olhos e lembro daquela noite. Dor que eu não sabia que existia no mundo. Dor que não é do corpo de fora. É do corpo de dentro, lá no fundo, no lugar mais sagrado e mais vulnerável que uma mulher tem. Dor de perda, dor de morte, dor de mãe perdendo o filho, mesmo que a mãe fosse jovem demais para ter passado por aquilo e o filho fosse filho do monstro. Eu perdi o bebê naquela noite.
no chão da palafita, no assoalho de madeira, com meu pai sentado na rede, olhando, esperando o sangue parar, e minha mãe na outra rede, chorando sem som, com as mãos sobre a boca, e o rio passando embaixo, indiferente, como sempre, indiferente a tudo. O rio levou o sangue que escorreu pelas frestas do assoalho, pingou na água escura e se misturou e sumiu. O rio levou embora. Como leva tudo. Tudo o que cai nele desaparece. E aquela noite caiu no rio e desapareceu junto. Eu chorei a noite inteira. Chorei agarrada na minha própria barriga que já não tinha o que segurar. Chorei por algo que eu não pedi, que eu não queria, que veio do horror mais absoluto, mas que estava dentro de mim, que fazia parte de mim, que eu sentia se mexer, se acomodar, se aninhar nos cantos do meu corpo como quem procura um lugar quente para ficar. E que morreu. Porque o homem que colocou ali decidiu tirar, com as mesmas mãos que colocaram. As mãos que puxam rede, as mãos que o vizinho elogiava, as mãos que a comunidade respeitava. Aquelas mãos. Depois daquela noite, tudo mudou. Meu pai parou de me tocar. Não por remorso, não por arrependimento, não por consciência, por praticidade. A barriga era o problema. Sem barriga, sem problema. Resolvido. Ele voltou a pescar de madrugada, a vender peixe em Manacapuru, a comprar cachaça, a bater na minha mãe. Como se nada tivesse acontecido. Como se aquela noite fosse só mais uma noite na palafita sobre o rio. Como se o sangue no assoalho fosse só mais uma mancha que a água ia lavar. Mas o meu corpo não esqueceu. O corpo da mulher não esquece. Nos meses que se seguiram, eu passei mal. Constantemente. Dor na barriga que não ia embora, que ficava ali o tempo todo, como o bicho mordendo por dentro. Inchaço. Cólica que me dobrava no chão, que me fazia agarrar na tábua da palafita e morder o lábio para não gritar de dor. Enjoo, cansaço que me derrubava no meio do trabalho. E a barriga que devia ter desinchado depois daquela noite, depois de tudo, não desinchava. Ficava ali, dura, estranha, diferente. Como se tivesse algo dentro ainda, algo que se recusava a ir embora. Minha mãe achava que era o corpo se limpando. No interior do Amazonas, naquele tempo, mulher que perde bebê se recupera sozinha. Sem hospital, sem médico, sem remédio de farmácia. O corpo resolve. Quando não resolve, a mulher morre. E ninguém investiga, ninguém pergunta, ninguém se importa. É mais uma morte de mulher ribeirinha que o rio engole e que ninguém anota em lugar nenhum. Mas eu não morri. E a barriga não desinchava. E a dor piorava. 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5, 6 meses. A dor crescendo, a barriga crescendo, o corpo mudando. Eu não dormia mais. Não comia quase nada. Tava pálida, magra, os ossos aparecendo nos ombros e no peito, mas com a barriga inchada, dura, enorme num corpo que parecia que ia quebrar como graveto seco. Parecia doente terminal. Parecia que eu estava morrendo devagar, de dentro para fora, com alguma coisa me comendo por dentro. E foi minha mãe. A minha mãe, Raimunda, a mulher calada, a mulher que apanhava sem gritar, a mulher que assistiu aquela noite sem levantar da rede. Foi ela que num dia olhou para mim de manhã, quando o sol estava nascendo e eu estava sentada no chão da palafita sem conseguir levantar de tão fraca, e disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido sair da boca dela. Uma voz firme, uma voz que não tremia, uma voz de mulher que tomou uma decisão e não vai voltar atrás nem que o céu caia em cima dela. Eu vou te levar para o hospital, nem que o Amâncio me mate, nem que o Amâncio me mate. Aquela frase, meus queridos, é a frase mais corajosa que eu já ouvi na minha vida inteira. Mais corajosa que discurso de político. Mais corajosa que fala de herói de filme. Porque aquela frase não era de filme. Era de verdade. Era de uma mulher real, magra, fraca, que apanhava todo dia, que tinha medo de tudo, que vivia encolhida e calada. Aquela mulher olhando para a filha moribunda no chão e dizendo: eu prefiro morrer apanhando do que te ver morrer sem fazer nada. E levou.
Pegou a canoa na madrugada, na escuridão. Enquanto o Amâncio roncava de bêbado na rede, com a boca aberta e o cheiro de cachaça enchendo a palafita. Minha mãe me carregou. Me carregou, meus queridos. Eu que já era mulher feita, pesando mais de 50 quilos, fraca, sem conseguir andar direito. Me carregou nos braços magros dela até a canoa, me deitou no fundo do barco, pegou o remo e começou a remar. Sozinha, no escuro, nos solimões, com a filha deitada no fundo da canoa gemendo de dor e o rio escuro passando dos dois lados como parede de água. Remou por horas, com uma mão segurando o remo e a outra segurando minha cabeça para eu não bater no fundo de madeira da canoa a cada onda. Remou até a cidade mais perto. De lá, pegou o barco maior para Tefé. Mais horas de viagem. Eu quase desmaiando. Entrando e saindo de consciência. Vendo o céu girar em cima de mim, ouvindo o motor do barco como coisa de outro mundo, sentindo o balanço da água e a mão da minha mãe segurando a minha com força. Com tanta força que deixou marca roxa nos meus dedos. Marca de amor. Marca de desespero. Marca de mãe que está segurando a filha para ela não escorregar para o outro lado. A mulher que não protegia, me protegendo. A mulher que tinha medo enfrentando o maior medo. Porque tinha chegado no limite. Porque a filha ia morrer se ficasse mais um dia naquela palafita sem atendimento. E entre o medo do marido e a morte da filha, minha mãe escolheu enfrentar o marido. Foi a única vez na vida inteira dela que ela enfrentou alguma coisa. A primeira e a última. E ela enfrentou pela coisa certa, pelo motivo certo, na hora certa. Chegamos no hospital de Tefé no meio da tarde, eu quase sem consciência. Minha mãe me carregando de novo, com uma força que eu não sei de onde veio, porque aquela mulher magra, fraca, que comia peixe com farinha e pesava menos de 45 quilos, me carregou pelos corredores do hospital como se eu fosse criança de colo, gritando com a voz rouca de quem remou a noite inteira. Pelo amor de Deus, alguém ajuda minha filha tá morrendo. O médico me examinou. Apalpou a barriga com cuidado. Fez cara estranha. Franziu a testa. Chamou uma enfermeira. Pediu exame. Levaram uma máquina para perto de mim, passaram um aparelho na minha barriga com um gel frio. E olharam para a tela. E pararam. O médico olhou para a tela. Olhou para mim. Olhou para a tela de novo. Chamou outro colega. Os dois olhando para a tela, sussurrando, apontando, olhando para mim, olhando de volta. O médico se virou para mim. Com a voz calma, mas com os olhos sérios, muito sérios. Sérios de quem vai dizer uma coisa que vai mudar tudo. Minha filha, quando tu perdeu o bebê, há quanto tempo? Eu respondi. 6 meses. Ele perguntou. Tu perdeu um bebê só? Eu disse que sim, e ele ficou em silêncio. Um silêncio pesado, carregado, um silêncio que durou 5 segundos, mas pareceu 5 horas, e disse, tu não perdeu, tu perdeu um, mas tinha 2, gêmeos, um morreu. O outro tá vivo, tá aqui dentro de ti, e precisa nascer agora. Gêmeos. Eu tava carregando gêmeos e não sabia. Ninguém sabia. A violência do meu pai matou um. A mão dele, o pé dele, a força dele destruiu um, mas o outro se escondeu, se protegeu, se encolheu num canto do meu útero que aquela mão brutal não alcançou. E ficou ali, vivo, sozinho, crescendo devagar, porque as condições eram as piores possíveis. Sem comida boa, sem vitamina, sem acompanhamento, sem nada. Mas crescendo, vivendo, meses além do tempo normal. Sozinho dentro de mim, sem o irmão que morreu do lado, teimando, resistindo, se recusando a ir embora, se recusando a morrer. O médico me explicou depois, muito depois, quando eu tive capacidade de entender o que aconteceu de verdade. O primeiro bebê foi perdido pela violência daquela noite. Mas o segundo ficou. O corpo se acomodou. O bebê sobrevivente continuou se desenvolvendo, devagar, em condições precárias, mas continuou. O corpo de uma mulher jovem é forte, ele disse. Mais forte do que a gente imagina. E o corpo daquele bebê era teimoso,
Teimoso de um jeito que a medicina não explica direito. Teimoso igual a mãe que carregava. Igual a avó que remou de madrugada. Igual a raiz de seringueira que entra na pedra e racha o concreto. Me levaram para cirurgia. Tinha que ser operação de emergência. Eu estava fraca, anêmica, desnutrida, desidratada, com o corpo no limite do que aguenta. O risco era alto. O médico disse para minha mãe: Dona, o corpo dela está muito debilitado. A gente vai fazer o possível. Minha mãe agarrou a mão dele e disse: Faz mais que o possível, doutor. Faz o impossível, porque essa menina já sobreviveu ao impossível. A anestesia pegou. Eu apaguei. Apaguei pensando que ia morrer. Que minha mãe ia ficar sozinha naquele corredor de hospital, com as paredes descascadas e o chão frio de cimento, sem filha, sem neta, sem nada. Apaguei com medo, com o coração acelerado, com a imagem da palafita, do rio, do sangue no assoalho, da mão do meu pai, de tudo que me trouxe até aquela mesa de cirurgia. Apaguei. E acordei. Acordei com barulho de hospital, luz branca no teto, cheiro forte de álcool e desinfetante, vozes abafadas, máquina apitando, e um som que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido na vida, mas que eu reconheci no mesmo instante, como se meu corpo inteiro reconhecesse antes da minha cabeça entender. Choro de bebê, a enfermeira trouxe, embrulhada numa manta verde do hospital. Pequena, tão pequena que cabia no meu antebraço, abaixo do peso. Mas viva! Viva, meus queridos! Chorando com aquela voz fininha e forte ao mesmo tempo, como se o choro dela fosse um grito de guerra, um grito que dizia: Eu tô aqui, eu cheguei, eu venci. Bracinhos se mexendo no ar, os punhos cerrados como quem briga com o mundo inteiro, olho fechado apertado, boca aberta gritando: Menina, era menina. A enfermeira colocou no meu peito. E naquele segundo exato, meus queridos, eu vou lembrar desse segundo até o último dia da minha vida. Eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, em toda a minha existência. Nem quando criança brincando no rio. Nem quando minha mãe me dava rapadura escondida. Nem em nenhum momento de nenhum dia de nenhum ano. Eu senti pela primeira vez uma coisa que não era dor, que não era medo, que não era nojo, que não era vergonha, que não era tristeza. Era outra coisa, uma coisa quente, que começou no peito, bem no meio do peito, e se espalhou. Se espalhou para os braços, para as mãos, para as pontas dos dedos, para a barriga, para as pernas, para a cabeça, para o rosto. Tomou conta do meu corpo inteiro e fez os meus braços se moverem sozinhos, sem eu mandar, sem eu pensar, sem eu decidir. Se moverem e segurarem aquele embrulhinho verde contra mim com uma força e um cuidado que eu não sabia que existiam dentro de mim. A bebê parou de chorar. No segundo que encostou no meu peito, parou. Como se reconhecesse. Como se aquele peito fosse o lugar mais conhecido do mundo para ela. Como se ela dissesse, com aquele silêncio repentino: Eu te conheço. Eu morei dentro de ti. Eu ouvi teu coração bater por meses. Eu ouvi tudo. A dor, o medo, o rio, a noite. Eu ouvi tudo e fiquei. Fiquei porque esse peito aqui é meu. E agora eu cheguei. E eu chorei. Chorei como nunca chorei na vida. Mas era um choro diferente. Completamente diferente de todo o choro que já saiu dos meus olhos. Não era choro de dor. Não era choro de medo. Não era choro de desespero. Era choro de começo, de vida nova, de porta abrindo, de luz entrando num quarto que ficou escuro por anos. De coisa nascendo no lugar exato onde só tinha morte. Era choro de mãe. Pela primeira vez, eu chorava como mãe. E a bebê dormia no meu peito, quietinha, com a boca encostada na minha pele, ouvindo meu coração que batia forte, forte, mais forte do que nunca. A enfermeira perguntou: Qual o nome, mãe? Eu olhei para a menina. Para o rosto pequeno, enrugado, avermelhado, de quem acabou de chegar num mundo que não mereceu ela. E pensei. Pensei no que ela fez. Essa menina sobreviveu. Quando o irmão morreu,
ela ficou. Quando o corpo da mãe estava destruído, ela ficou. Quando não tinha comida, médico, amor, vitamina, esperança, ela ficou. Meses além do tempo, sozinha, no escuro de dentro de mim, sem ninguém, sem nada. E ficou. Se agarrou, se grudou, se recusou a soltar. Raíssa, eu disse. A enfermeira perguntou como se escreve. Eu soletrei. E ela perguntou por quê. E eu disse, porque ela é a raiz que não arranca. Raíssa Correia de Brito, nascida em Tefé, Amazonas, filha de Edinalva. Pai, desconhecido, desconhecido. Porque o pai ia ser desconhecido para sempre mesmo. A Raíssa nunca ia saber quem era. Nunca. Eu ia levar aquele segredo pro túmulo, ia enterrar junto comigo. E o rio ia engolir essa verdade como engoliu todas as outras verdades daquela palafita. Minha mãe ficou comigo no hospital uma semana inteira. Dormia no banco de madeira do corredor, encolhida, com o corpo doendo de frio, porque o hospital de Tefé de noite é gelado do ar-condicionado que ela nunca tinha sentido na vida. Comia o que a enfermeira trazia. Biscoito de sal, suco de caixinha, arroz com feijão do refeitório. Segurava a Raíssa no colo enquanto eu dormia, enquanto eu me recuperava, enquanto meu corpo costurado tentava se refazer. E cantava para a neta. A mesma cantiga que cantava para mim. Baixinho. Balançando devagar no banco do corredor. Minha mãe, que nunca teve liberdade para cantar alto em casa, cantava baixinho para a neta no corredor de um hospital em Tefé. E a Raíssa dormia. Dormia no colo da avó como se aquele banco duro de corredor de hospital fosse o lugar mais seguro do mundo. E era. Naquele momento, era. Numa noite, a Raíssa tinha 4 dias de vida, minha mãe sentou na beira da minha cama e disse, com aquela voz firme que ela descobriu que tinha, Edinalva, tu não vai voltar para a comunidade. Tu e a Raíssa vão ficar aqui em Tefé. Eu vou arranjar um lugar para vocês. Eu perguntei com o coração apertado. E a senhora, mãe? Ela disse, eu volto. Mãe, pelo amor de Deus, se a senhora voltar, ele faz coisa ruim com a senhora. A senhora sabe. Ele precisa de alguém para cozinhar e lavar roupa. Eu sou útil, viva. Útil, viva. Eu vou repetir essa frase, meus queridos, porque ela merece ser repetida. Ela merece ser ouvida com atenção. Útil, viva. A razão que a minha mãe deu para continuar morando com um homem que destruiu a filha e a esposa. Ser útil. Não ser amada. Não ser respeitada. Não ser protegida. Ser útil. Como ferramenta. Como panela. Como remo. Coisa que serve para alguma coisa e por isso não é jogada fora. Essa foi a razão da minha mãe para continuar vivendo naquela palafita. E é a frase mais triste que eu já ouvi uma mulher dizer. E foi a última frase importante que minha mãe me disse na vida. Eu implorei. Mãe, vem comigo. A gente se vira, a gente trabalha, a gente lava roupa para os outros, a gente cozinha para fora, a gente faz qualquer coisa. Mas vem. Ela balançou a cabeça devagar, com aquele olho triste de quem já decidiu. Eu não sei viver em cidade, filha. Eu sou mulher do Rio. Eu vou voltar pro Rio. E voltou. Me deixou em Tefé. Arrumou não sei como, um quarto alugado para mim num bairro simples da cidade. Pagou o primeiro mês com dinheiro que ela escondeu do meu pai por meses. Moeda por moeda, nota amassada por nota amassada, guardada dentro de uma lata de farinha que ficava embaixo da tábua solta no canto da palafita. Mulher que esconde dinheiro em lata de farinha é mulher que está planejando salvar alguém. E minha mãe me salvou. Do jeito dela. Do jeito torto, imperfeito, atrasado, insuficiente. Mas salvou. Me pôs na canoa, remou até o hospital, me trouxe de volta da morte, arrumou um teto para mim e para neta, e pagou o primeiro mês, com dinheiro escondido em lata de farinha. Minha mãe. A mulher que tinha medo de tudo. A mulher que calava. A mulher que apanhava. Essa mulher me salvou. Ela me abraçou na porta do quarto alugado. Segurou meu rosto com as 2 mãos. As mãos calejadas, as mãos de lavadeira, as mãos de mulher que descasca mandioca e rala e torce tipiti desde que nasceu, e disse com a voz embargada.
Tu vai criar essa menina diferente. Diferente de como eu te criei. Tu vai proteger ela. De tudo. De todo mundo. De todo homem. Tu promete? Prometo, mãe. Promete que nenhum homem encosta nessa menina. Eu prometo. Nenhum. Ela beijou minha testa, demorando, com os lábios secos e rachados de sol. Beijou a Raíssa, que dormia no meu colo. Segurou a mãozinha da neta por um segundo só, mas um segundo que durou uma eternidade, e foi embora. Saiu pela porta do quarto sem olhar para trás. Desceu a rua de terra, foi pro porto, pegou o barco e voltou. De volta pro Solimões, de volta pra Palafita, de volta pro Amâncio. Eu nunca mais vi minha mãe viva. Ela morreu anos depois. Doença que comeu ela por dentro, sem hospital, sem tratamento, sem remédio, sem nada. Morreu na comunidade, na rede, na palafita. Com o Amâncio do lado, provavelmente bêbado, provavelmente indiferente. O barqueiro trouxe a notícia para mim em Tefé. 3 palavras. A Raimunda morreu. 3 palavras pelo rio. Foi o obituário da minha mãe. A mulher que me deu a vida 2 vezes, quando eu nasci dela e quando ela me colocou na canoa e remou até o hospital, mereceu muito mais que 3 palavras. Mas 3 palavras foi tudo que o rio trouxe. Eu chorei. Chorei muito. Chorei dias. Chorei de saudade, de culpa, de raiva, de amor mal resolvido, de palavras não ditas, de abraços que faltaram, de cantigas que nunca mais iam ser cantadas. Chorei porque minha mãe morreu sem nunca ter vivido. Sem nunca ter escolhido nada na vida inteira. Sem nunca ter ido a lugar nenhum por vontade própria. Sem nunca ter dormido uma noite sem medo. Minha mãe viveu com medo do primeiro ao último dia. E morreu com medo. E o medo morreu junto com ela. Porque medo sem corpo para habitar não existe. Vai embora como fumaça. Eu fiquei em Tefé, no quarto alugado, com a Raíssa recém-nascida, sem dinheiro. O que minha mãe deu pagou só o primeiro mês. Depois eu precisava me virar sozinha. E me virei. Arrumei trabalho 1 semana depois. 1 semana depois da cirurgia, meus queridos. Com o corpo ainda costurado, com dor, com fraqueza. Mas fome não espera a cicatriz fechar. Fui trabalhar de lavadeira na casa de uma família do centro de Tefé. A patroa, Dona Teresa, mulher boa, me aceitou com a Raíssa no colo. Pode trazer a menina. Deixa ali no quartinho enquanto tu trabalha. E eu levava. Lavava roupa com a Raíssa dormindo num caixote de madeira, forrado com toalha, ali do lado do tanque. Eu lavava, torcia, estendia, passava ferro. Com as mãos machucadas, com as costas doendo, com o corpo reclamando a cada movimento. Mas a Raíssa estava ali, viva, respirando, precisando de mim. E eu precisava dela mais do que ela precisava de mim. Porque ela era a prova viva, respirando, chorando, mamando, de que algo bom pode nascer do pior, de que a vida é mais teimosa que a morte, de que a raiz que não arranca pode virar árvore. Trabalhei de lavadeira por muitos anos, numa casa, depois noutra, depois noutra. Depois arrumei emprego fixo numa lavanderia na cidade. Trabalho pesado, vapor quente, calor de Tefé mais calor de ferro de passar. As mãos ficaram grossas, cheias de calo. As costas curvaram. As juntas dos dedos incharam. Mas a Raíssa cresceu. Cresceu saudável, forte, linda. Apesar de tudo, da gestação sem pré-natal, da desnutrição, do trauma, de ter sobrevivido sozinha dentro de mim por meses num corpo destruído, cresceu forte como Tucumã. A médica do posto de saúde dizia, toda consulta, essa menina é resistente. Tem alguma coisa nela que não desiste nunca. Resistente. Se a doutora soubesse de onde vinha essa resistência. Se soubesse o que aquele corpinho passou antes de nascer. Se soubesse que aquela menina sorridente de olho escuro e cabelo cacheado era a metade que sobreviveu. A metade que se agarrou. A raiz. A Raíssa nunca soube a verdade. Quando cresceu e começou a perguntar do pai, eu dizia: teu pai era um rapaz que eu conheci na comunidade. Morreu afogado antes de tu nascer. Era boa gente. Mentira. Tudo mentira.
Mas mentira que protege é diferente de mentira que esconde. E eu protegi a Raíssa com aquela mentira como minha mãe me protegeu com a canoa naquela madrugada. Do jeito imperfeito, do jeito torto, mas com tudo que tinha. Criei a Raíssa sozinha, com a promessa que fiz para minha mãe. Nenhum homem encosta nessa menina, e nenhum encostou. Eu vigiava tudo: escola, amizades, passeios, vizinhos, professores, donos de venda. Tudo. A Raíssa dizia que eu era exagerada. Mãe, tu é paranoica. Não pode nem um menino me cumprimentar que tu já faz cara feia. Paranoica. Se ela soubesse o motivo. Se ela soubesse por que a mãe dela tinha aquele olho vigilante, aquele ouvido atento, aquela desconfiança de todo homem que chegava perto. Se ela soubesse que cada abraço apertado demais, cada cuidado repetido 10 vezes, cada não vai sem explicação, era a promessa que eu fiz para a avó dela no dia que a avó se despediu. O Amâncio morreu em 2001. Afogou no Rio Negro. Bêbado. Caiu da canoa no meio da noite. Ninguém perto para salvar. Ninguém tentou. Acharam o corpo dias depois, rio abaixo, preso num tronco. O mesmo barqueiro de sempre trouxe a notícia para mim em Tefé. 3 palavras. O Amâncio morreu. Mais 3 palavras pelo rio. Parece que a vida daquela família inteira coube em frases de 3 palavras. Eu estava na cozinha quando recebi a notícia. Sentada na mesa, tomando café. Com a Raíssa do lado, já moça, bonita, olho escuro vivo, cabelo cacheado solto nos ombros. Ela viu meu rosto mudar e perguntou: "Que foi, mãe?" E eu disse: "Nada, filha. Notícia da comunidade." Eu não chorei. Não senti alívio. Eu esperava sentir alívio, sabe? Como a gente espera sentir quando o bicho que morde a gente finalmente morre. Mas o alívio já tinha vindo há muito tempo. Tinha vindo no dia que eu saí daquela canoa com a Raíssa nos braços e pisei em Tefé e disse: "Nunca mais." O alívio veio naquele dia. Ele morrer foi nota de rodapé. Informação. Dado. O rio cobrou o que era do rio. A cachaça cobrou o que a cachaça podia cobrar. E a canoa que ele usava para ir e voltar, para vender peixe e comprar veneno, virou o caixão dele. O rio que foi cúmplice do silêncio dele foi o mesmo rio que engoliu ele no fim. Justiça não vem de tribunal. Às vezes vem de rio. Eu contei a verdade para Raíssa em 2015. Ela já tinha 34 anos. Mulher feita. Casada. Mãe de 2. Meus netos. Minha alegria. Mulher forte, independente, trabalhadora. Tudo que minha mãe Raimunda queria que eu fosse e que a vida não deixou. Mas a Raíssa conseguiu. A Raíssa é tudo que a avó sonhou sem poder sonhar. Sentei com ela na cozinha. De noite, os netos dormindo no quarto, a casa quieta, e contei. Não tudo, não os detalhes. Contei o essencial, que ela não nasceu do jeito que eu disse, que não tinha rapaz afogado, que o pai dela era meu pai, que ela era gêmea, que o irmão não sobreviveu àquela noite, e que ela sobreviveu, que ela se escondeu, se agarrou, se grudou e nasceu quando tudo dizia que era impossível nascer. A Raíssa ouviu calada, sem interromper, sem chorar, sem fazer cara de espanto ou nojo ou raiva. Ouviu como mulher que já sentia que tinha algo não dito, porque a Raíssa sempre percebeu que tinha alguma coisa, alguma sombra no fundo dos meus olhos, alguma razão escondida para tanto cuidado, tanta vigilância, tanto medo de deixar ela sair sozinha. Amor demais é sinal de dor demais. E filha inteligente percebe. A Raíssa percebeu a vida inteira, só não sabia de quê. Quando eu terminei de contar, ela ficou em silêncio. Um silêncio longo, pesado, de quem está digerindo uma verdade que muda tudo. 2 minutos inteiros. E depois disse com uma voz calma que me arrepiou inteira: "Mãe, eu sou o que sobrou." Eu perguntei: "Como assim, filha?" "Eu sou o que sobrou da violência. Eu sou o gêmeo que ficou, o que se escondeu, o que se agarrou. Eu sou a parte que ele não conseguiu destruir." E depois completou: "E essa frase, meus queridos,
Essa frase eu vou carregar dentro do peito até o dia que eu morrer, e mesmo depois de morrer, porque frase assim não morre. Então, eu não sou filha da violência, mãe. Eu sou filha da resistência. Filha da resistência. Não filha do horror. Não filha do monstro. Não filha do pecado. Filha da resistência. Da teimosia de um corpo que se recusou a morrer. Da força que um ser tão pequeno teve de se agarrar quando tudo ao redor desmoronava. Da raiz que não arranca. Do rio que não para de correr, mesmo quando tudo quer que ele pare. Ela me abraçou. Forte. Apertado. Demorado. Com aqueles braços fortes de mulher que trabalha e luta e cria filho e não desiste. E disse no meu ouvido: obrigada, mãe, por ter me tido, por não ter desistido de mim, por ter aguentado, por ter deixado eu ficar dentro de ti quando tudo dizia para eu ir embora. Obrigada por ter remado até o hospital comigo dentro da tua barriga. Obrigada por ter vivido para me contar isso. Obrigada. Eu tenho 67 anos. Moro aqui em Tefé, no Amazonas. Na minha casinha simples, no bairro Cidade de Deus. Sim, meus queridos, o bairro se chama Cidade de Deus. Mas aqui é Tefé, é interior do Amazonas, é outra realidade. Casa de alvenaria, 2 quartos, quintal com pé de cupuaçu. Moro com a Raíssa e os netos. Meu neto de 12, esperto, bagunceiro, que vive subindo no pé de cupuaçu para pegar fruta, e eu gritando: desce daí, menino, pelo amor de Deus! E minha neta de 9, quietinha, estudiosa, que gosta de sentar do meu lado enquanto eu tranco Tucumã e fica perguntando: vovó, me ensina? E eu ensino. Ensino com paciência, com carinho, com as mesmas palavras da dona Zulmira. Essa fibra é igual à vida, minha neta. Dura, mas se tu trança com cuidado, sai coisa bonita. A Raíssa trabalha de auxiliar administrativa numa empresa de navegação fluvial. Ganha pouco, mas ganha honesto. O marido dela, Clayton, homem bom, homem de verdade, é piloto de lancha no Rio. Homem que não bebe, que não levanta a voz, que pede licença para entrar no quarto dos filhos, que chega do trabalho e pergunta: meu amor, como foi teu dia? Que trata a Raíssa do jeito que eu gostaria de ter sido tratada, do jeito que minha mãe gostaria de ter sido tratada, do jeito que toda mulher do mundo merece ser tratada. Quando eu vejo o Clayton chegar em casa e a Raíssa sorrir para ele, eu penso: isso é o que devia ser. Isso é o que era para ser desde o começo. Isso é o que minha mãe nunca teve. Mas a Raíssa tem. E se a Raíssa tem, então a corrente de dor se quebrou. Se quebrou em mim. No dia que eu entrei naquela canoa com minha mãe e saí daquela palafita para nunca mais voltar. Eu faço meu artesanato de Tucumã todo dia. Levanto cedo, pego a fibra que ficou de molho, sento no meu banquinho nos fundos da casa e tranco. Tranco o dia inteiro. Cesto, bolsa, chapéu, porta-treco, tudo que dá para fazer com Tucumã eu faço. Vendo na feirinha do porto de Tefé, ali onde os barcos chegam e saem, e o cheiro de peixe se mistura com o cheiro de diesel e o cheiro do rio. Ganho pouco. Vivo com pouco. Mas vivo em paz. Paz de verdade. Paz de mulher que já conheceu o inferno e sabe o valor de cada segundo de sossego. O pé de cupuaçu do quintal deu fruto esse ano. Fruto grande, pesado, cheiroso. Fiz doce. Doce de cupuaçu com açúcar e cravo, cozinhando devagar no fogão, mexendo com a colher de pau sem parar. Doce que a Raíssa ama desde que era criança. Quando era pequena e eu fazia doce de cupuaçu, ela ficava do lado do fogão com o pratinho na mão, esperando, com aquele olho grande brilhando de ansiedade. 40 anos depois, a mesma coisa. A Raíssa chega em casa do trabalho, sente o cheiro e vai direto na cozinha. Mãe, tu fez doce de cupuaçu? E eu digo que fiz. E ela pega uma colher e come ali mesmo, de pé, na frente do fogão, e fecha os olhos e sorri. E eu olho para ela, 40 anos, mulher feita, mãe de 2, cabelo cacheado, olho escuro, e penso na bebê de 2 quilos embrulhada na manta verde do hospital. Na bebê que parou de chorar quando encostou no meu peito. A mesma, 40 anos depois. Sorrindo, comendo doce de cupuaçu,
O gêmeo que não sobreviveu, o irmão da Raíssa, não tem túmulo, não tem nome, não tem certidão. Ficou no rio, na palafita, no sangue que escorreu pelas frestas do assoalho e pingou na água dos Solimões e sumiu. Eu penso nele às vezes, no que seria, menino ou menina. Se teria o mesmo olho escuro da Raíssa, o mesmo cabelo cacheado, se seria teimoso também. Mas penso sem dor, porque a dor já passou. O que ficou é gratidão. Gratidão de que um ficou, de que um se agarrou, de que um grudou, de que um nasceu. Quando minha neta de 9 anos me pergunta, vovó, por que a senhora chora olhando a mamãe? Eu digo, porque tua mãe é a coisa mais teimosa que já nasceu nesse Amazonas, minha filha. Mais teimosa que tucunaré que foge da rede. Mais teimosa que rio que sobe na cheia e invade tudo. Mais teimosa que raiz de seringueira que quebra calçada de cimento. Tua mãe não devia estar aqui. Pelo que aconteceu, pelo que eu passei, pelo que o corpo dela aguentou antes de nascer, ela não devia estar aqui. Mas tá aqui. Sorrindo. Comendo doce de cupuaçu. Criando 2 filhos. Trabalhando, vivendo, e quando tu crescer e alguém te disser que tu não pode, que tu não aguenta, que tu não é capaz, tu lembra da tua mãe, que sobreviveu sozinha no escuro, dentro de um corpo destruído, sem médico, sem comida, sem nada. Sobreviveu no escuro e nasceu na luz. Se tua mãe nasceu do que nasceu e tá aqui sorrindo, tu pode tudo, minha neta, tudo. E agora, meus queridos, meus benzinhos, vocês que ficaram comigo até aqui, ouvindo essa vovó amazônica derramar o coração inteiro nesse vídeo, eu quero fazer um último pedido. Se essa história mexeu com vocês, se vocês sentiram alguma coisa aqui dentro do peito ouvindo o que eu vivi, se vocês entenderam que a vida é mais teimosa que qualquer maldade, me dá aquele like ali embaixo, por favor. Se inscreve no canal, aperta o sininho para não perder nenhuma história dessa vovó aqui e nos comentários me deixa uma palavrinha. Uma palavra só. Quem assistiu até o final, quem ouviu tudo, quem entendeu a mensagem, escreve nos comentários a palavra raiz. Só isso. Raiz. Para eu saber que vocês estão aqui comigo, que vocês ouviram minha história, que a minha voz não se perdeu no vento. Faça isso agora, não espere nem mais 1 minuto. Escreve raiz e fica comigo nessa corrente de amor e coragem. E se você ou alguém que você conhece está vivendo dentro de uma casa que virou prisão, calada pelo medo, machucada por quem devia proteger, presa num silêncio que parece que não tem fim, saiba que tem fim. Eu sei que tem, porque eu cheguei no fim dele. Cheguei numa canoa de madrugada, com uma mãe que teve medo a vida inteira, mas que naquela madrugada foi mais corajosa do que qualquer herói de qualquer história. Em cada país, em cada cidade, em cada canto desse mundo, tem gente pronta para estender a mão. Busque ajuda. Busque informação. Busque uma porta aberta. Porque existe porta aberta. Eu sei porque eu passei por uma. E do outro lado da porta tinha hospital, tinha enfermeira, tinha manta verde, tinha choro de bebê, tinha vida. Se eu sobrevivi ao que sobrevivi, ao rio, à palafita, ao silêncio, à mão que deveria ter me acariciado, mas que me destruiu, então qualquer mulher pode sobreviver. Não por ser forte, porque ninguém precisa ser forte para merecer viver em paz, mas por ser teimosa, por se agarrar, por grudar, por ser a raiz que não arranca, por ser o gêmeo que fica, por ser a canoa que rema no escuro, por ser a mãe que diz, nem que me mate, por ser a filha que diz, eu sou filha da resistência. Eu conto minha história não para despertar pena, conto para despertar coragem, para mostrar que no fundo do rio mais escuro, no fundo da noite mais longa, no fundo do silêncio mais pesado, a vida teima em existir. Esse conteúdo é de conscientização. É para dar voz a quem foi obrigada a calar. É para dizer que o silêncio protege quem machuca e que a voz trêmula, a voz rouca, a voz com medo, mas a voz é o que liberta. Se uma mulher ouvir minha história e reconhecer a própria dor e entender que pode sair, que merece sair, que existe vida do outro lado do medo,
Então cada lágrima que eu derramei aqui hoje teve razão de existir. A dignidade e o respeito são direitos de toda mulher. Não importa onde. Na palafita sobre o rio Solimões ou no apartamento na cidade grande. Na roça ou na capital. Toda mulher merece dormir sem medo. Toda mulher merece acordar em paz. Toda mulher merece ser dona do próprio corpo, da própria voz, da própria vida, e toda mãe merece criar suas filhas num mundo onde nenhuma mão de homem se levante contra elas. Nenhuma. E para Raíssa, minha filha, minha raiz, minha resistência, se um dia tu assistir esse vídeo, obrigada. Obrigada por ter ficado. Obrigada por ter se agarrado. Obrigada por ter nascido quando tudo dizia que tu não ia nascer. Obrigada por ter parado de chorar quando encostou no meu peito. Obrigada por comer meu doce de cupuaçu e fechar os olhos e sorrir. Tu é a coisa mais bonita que já nasceu de dentro de mim. Tu é a prova de que a vida é mais forte que qualquer maldade. Tu é filha da resistência. E eu sou mãe da raiz que não arranca. Um beijo no coração de cada um de vocês. Da vovó Edinalva, lá de Tefé, Amazonas, sentada no banquinho dos fundos da casa, trançando Tucumã, com cheiro de cupuaçu no ar e o rio passando ali pertinho, como sempre, sem parar. Esse coração aqui já chorou um rio inteiro, meus queridos, mas ainda bate. Bate forte. Bate por mim, pela Raíssa, pelos meus netos, por cada mulher que está ouvindo e precisando de coragem. E vai continuar batendo. Enquanto tiver fibra de Tucumã para trançar e doce de cupuaçu para fazer e neta perguntando, vovó, me ensina? Esse coração não para. Obrigada por me ouvir. Obrigada por ficar até o fim. Obrigada por existir. Da vovó Edinalva, com todo o amor do mundo e do rio.